Olá, pessoal! Olha só essa maravilha de bolo vulcão. Hoje a gente vai fazer 3 tamanhos de bolo vulcão, tá certo? Vai ser um tamanho pequeno, um médio e um grande, para vocês arrasarem, tá certo? Olha, essa ideia de fazer o bolo vulcão nessa hamburgueira é maravilhosa. Você vai vender bastante, tenho certeza disso, porque esses tamanhos assim individuais são maravilhosos. Então vamos embora para fazer essa delícia. Primeira coisa que eu fiz foi passar o açúcar cristal no liquidificador para deixar ele refinado, tá? Porque eu não tinha açúcar refinado aqui. Então a gente vai começar com a massa branca. Vamos colocar o açúcar refinado, que são 700 gramas de açúcar, na nossa batedeira. E vamos também acrescentar 460 gramas de margarina, 80% de lipídios, tá bom? A gente vai bater essa misturinha de açúcar com margarina até ficar daquele jeitinho que a gente quer. Bem fofinho e bem esbranquiçado, tá bom? Tem margarina que não vai deixar bem branquinho, mas essa margarina que eu tô usando é a Qualy e ela deixa assim bem branquinho. As outras vai ficar embranquiçado, mas não tanto quanto essa. Mas ela é muito boa, tá, gente? Essa margarina é muito boa. Escolha sempre uma margarina 80% de lipídios, porque vai ajudar você bastante, deixar o seu bolo bem fofinho e delicioso. E a gente vai acrescentar, depois que ela estiver batidinha do jeito que a gente quer, 12 ovos, um por um, aos poucos. Vamos colocar um, esperar para colocar o outro, tá bom? Não coloca tudo de uma vez, vamos colocar aos poucos. Vamos acrescentar também uma colher de sopa de essência de baunilha, para o nosso bolo ficar ainda mais gostoso, tá certo? Deixa batendo por mais um minutinho e prontinho, já está pronta a nosso começo da nossa massa. Vamos transferir para uma bacia maior e vamos peneirar a farinha de trigo. Eu vou estar usando 920 gramas de farinha de trigo, só que eu não misturo toda de uma vez. Eu coloco a metade, misturo levemente, tá? Para não embolotar. E depois vou colocar também um pouco do meu leite, sempre aos poucos, tá? Para deixar misturar e ficar bem legal. Procura também uma farinha bacana, gente. Tem farinha que não é muito legal para fazer bolo. Aí a gente vai colocar um pouco do nosso leite, são 720 ml. Vou deixar tudo na descrição do vídeo. E agora vou peneirar o meu restante da minha farinha, sempre peneirando a farinha. Misturo levemente aos poucos. Gente, bolo vulcão é maravilhoso. E esse bolo vulcão na hamburgueira, depois que eu fiz ele, eu ganhei muito mais cliente. Porque a porção individual ajuda o cliente a experimentar, provar e ver que o bolo é gostoso, né? E tem muita gente que prefere comprar também porção individual, tá? Tem pessoas, tanto porque às vezes mora sozinho, porque é uma pessoa só, como também tem gente que não gosta muito de dividir não sobremesa, então compra só pra ele mesmo. Então é muito bom você ter essas opções, certo? Vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes direitinho. Aí eu vou acrescentar 30 gramas de fermento para bolo, também peneiro, certo? Bem peneiradozinho. Uma balança facilita muito a nossa vida, principalmente para você que quer trabalhar nessa área de confeitaria. Então é muito importante, viu? Ter uma balancinha. Ou um copo medidor também, que é mais em conta e você consegue comprar em qualquer lojinha que vende produtos para casa. Misturo agora o meu fermento e a minha massa branca já tá pronta. Super rápido, fácil, prática e gostosa, viu? Essa massa é muito fofinha e muito saborosa. Agora a gente vai para a massa de chocolate. Reservei a minha massa branca e vou para a de chocolate. Já coloquei no liquidificador o açúcar, os ovos e coloquei também o óleo. Tanto você pode usar óleo como margarina, tá certo? A minha massa de chocolate eu coloquei no liquidificador. 6 ovos, 230 gramas de óleo ou margarina, tá? Coloquei também o açúcar, que foram 400 gramas, e coloquei agora o chocolate em pó, que foi 70 gramas de cacau em pó, e também acrescentei o meu leite, que foi 400 ml. E bati tudo no liquidificador. A massa de chocolate é muito prática e fácil. Agora estou peneirando toda a minha farinha e vou acrescentar os meus líquidos aos poucos. A farinha são 430 gramas de farinha de trigo. Aí eu vou misturando aos poucos, tá? Para não empelotar também.
E vou acrescentando os líquidos também aos poucos, para ficar bem misturadozinho e não ficar nenhum pedacinho de massa branca no meio. Super fácil de fazer. Mistura direitinho, acrescento o restantezinho dos líquidos e misturo mais, continuo misturando. Também vou deixar na descrição do vídeo. E para você que não se inscreveu no canal, já tá na hora de se inscrever. Se inscreve no canal, porque ajuda muito o canal a crescer e também ajuda a gente a ficar mais animado quando vê os inscritos, quando vê as curtidas, os comentários, né? É muito importante, gente. Comenta, deixa aí, eu quero saber o que você achou, tá certo? E faz a receita para vender ou para você comer na sua casa, para você comemorar aniversários e tudo mais. Faça. E a gente vai acrescentar 30 gramas de fermento em pó, tá? Peneira também e mistura tudo direitinho. Essa massa, tanto essa quanto a branca, serve para você fazer bolo vulcão e também serve para você também fazer bolo no pote, tá? Essa massa é muito boa. Agora eu vou fazer o bolo casadinho. Vou colocar as duas opções de massa. Essa minha forma é a pequenininha, certo? É a número 14 e eu coloquei 250 gramas de massa, certo? Na minha forminha, que já é o suficiente. Agora eu vou para minha forma média, que ela é de 16 centímetros, e vou fazer a mesma coisa, só que aí eu vou colocar 350 gramas de massa. Mas você pode observar, se não quiser pesar, que vai ficar a metade da forma, tá? Um pouquinho acima da metade da forma. E vai ser a mesma coisa, sendo que eu vou fazer bolo de chocolate, vou fazer massa branca, vou fazer massa mista, e vou fazer isso com todas as forminhas. E vou fazer com a forma grande também, a minha forma de 20 centímetros também. Então, eu trabalho com 3 tipos de forma. A gente vai fazer a de 14 centímetros, que é a menorzinha, que vai na hamburgueira, a de 16 centímetros e a de 20 centímetros. Tá? E vamos levar ao forno 180 graus, tá bom? Agora vamos fazer o nosso recheio, e que é a cobertura, na verdade. Vou colocar aqui na panela 2 latas de leite condensado, 20 gramas de farinha de trigo e 70 gramas de cacau em pó. Vou misturar bem, certo? Gente, só vou mostrar fazendo o de chocolate, tá? Mas vai ser a mesma coisa, a diferença só do ninho para o de chocolate vai ser apenas o ninho. Tira o chocolate e acrescenta o ninho 70 gramas. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo toda a receita, tá certo? Então, misturo bem, bem misturadinho, para depois acrescentar o nosso leite. A consistência a nossa cobertura, ela vai depender da quantidade de farinha de trigo que você colocar. Se você quiser ela mais durinha, você coloca um pouquinho mais de farinha de trigo. Em vez de você colocar 20 gramas, você coloca 30 gramas de farinha de trigo, certo? Mas, se você quiser ela um pouquinho mais ralinha, aí você coloca as 20 gramas de farinha de trigo, tá certo? Então, agora a gente mistura o nosso leite, que são 800 ml de leite. Mistura bem. Vamos colocar também um pouco de margarina, tá? Vai ser uma colher de sopa de margarina, só que não filmou. Vou misturar e vou levar para o fogo. Quando ele começar a ferver assim, desse jeito que tá fervendo, a gente continua mexendo por mais 5 minutos para cozinhar bem o nosso recheio. Depois que cozinhou, assim que saiu do fogo, já coloco diretamente em um saco plástico, ou então eu cubro com um plástico filme para não criar uma película de amido por cima, tá certo? Para a nossa cobertura ficar lisinha e brilhante. Esse é o segredo, você colocar diretamente no saquinho ou cobrir com plástico filme para deixar esfriar, tá? Se você deixar ele sem cobrir, ele vai criar uma películazinha por cima, vai ficar todo embelotado. Então, esse é o melhor modo de você guardar. Reservei o meu recheio, né, que é a minha cobertura, na verdade, e já tá tudo pronto. Os bolos já estão assados, os menorzinhos assa primeiro, tá? Então, fica de olho aí no teu forno. 30 minutinhos já está assado, então espera só o maior assar. Tudo pronto, coberturas e bolos e os brigadeiros para decoração. Agora eu vou começar a fazer a minha montagem dos meus vulcões.
E olha essa forminha de 14 centímetros, como fica maravilhosa nessa hamburgueira. Essa hamburgueira, gente, é a hamburgueira que as pessoas colocam sanduíche nela, tá? A numeração dela é H02. Vou fazer isso com todos os meus bolos. Esse é o meu bolo de 16 e esse é o meu bolo de 20 centímetros. Todos eles eu vou molhar com leite. Depois que eu molhar, eu vou começar a cobrir. E olha só, como facilita muito quando a gente coloca o nosso recheio, a nossa cobertura, em um saquinho. Facilita bastante. Além de ficar bonita, brilhosa, ainda facilita na hora da gente cobrir o nosso bolo. Esse, como ele é de chocolate, eu vou cobrir ele todo de chocolate. Deixar todo coberto com chocolate, o bolo inteiro. E olha que belezura. Gente, esse bolo na hamburguera, ele fez o maior sucesso. Tô vendendo bastante dele. Ele é ótimo para delivery, para você mandar com o motoqueiro. E também ele é ótimo para as pessoas que... Esse bolo aqui dá para umas 2 pessoas, porque fica o peso quase 600 gramas. Dá 550 gramas, 560 gramas depois de pronto. Então, ele é ideal até 2 pessoas para comer, né? Se for pessoas mais civilizadas, né, dá para dividir para mais gente. Se sujar sua hambúrguer limpe, tá? Deixa ela bonitinha. E aqui no meio eu vou colocar minha cobertura de ninho, para ficar esse contraste de chocolate com ninho, que fica maravilhoso. E agora chegou a hora da decoração, que a decoração fica muito a critério de cada um. Vou colocar umas raspas de chocolate, peguei uma barrinha de chocolate e vou raspando com esse meu descascador de legumes, que eu utilizo apenas para raspar o chocolate. E faço isso para deixar meu bolo todo decoradinho com as rasquinhas de chocolate. E vou decorar também com brigadeiros. Vou colocar 3 brigadeiros para ficar mais bonito. Quanto mais você capricha na decoração, mais fica fácil de você vender. Então capriche, tá? Use a sua imaginação, decore com brigadeiro, decore com morango, com granulado, como você achar melhor. Essa é a minha massinha todinha branca, tá? Minha massinha de baunilha, que eu vou estar cobrindo apenas com leite ninho para aquelas pessoas que não gostam de chocolate, não são muito fãs, né? Que prefere mais o bolo branco com recheio branco. Sendo que para fazer um contraste, eu vou colocar no meio o chocolate, a cobertura de chocolate, porque para fazer aquele contrastezinho, né? Então já fica mais bacana. Faço a mesma coisa, coloco raspas de chocolate e coloco os brigadeiros para ficar maravilhoso. E a minha massinha mista, que eu coloquei a metade e metade, então eu vou cobrir também com a metade e metade, metade de chocolate e metade de ninho. Essa cobertura é fácil de você fazer, rende bem e fica muito saborosa e não fica enjoada, porque você está utilizando o leite. Então fica maravilhosa para você trabalhar. Então cobre todo o bolo, certo? E na descrição do vídeo eu vou estar deixando para vocês as 2 receitas, tanto com leite ninho como com chocolate, mas a técnica é a mesma. Você vai fazer do mesmo jeito os 2 recheios, tá certo? A diferença vai ser só a troca do chocolate pelo leite ninho. E você pode também fazer vários tipos, gente. Crie, faça de paçoca, faça de Oreo, faça de amendoim, de morango, do que você achar melhor. Então, é só usar a imaginação. Esse é apenas o básico, o começo, para você começar a criar várias outras receitas. E a decoração sempre é a mesma, com 3 brigadeirinhos. E esse já é o bolinho de 16 centímetros. Esse bolo de 16 centímetros, ele serve umas 7 fatias. Então, ele é ideal para aquelas pessoas que já são mais gente, né, para comer, então fica bacana. E a gente vai fazer do mesmo jeito, vai ser a mesma coisa, tá certo? Agora, a decoração também fica a seu critério. Eu adaptei essa decoração porque para mim fica mais fácil. E é sempre bom você criar um padrão, tanto de recheio como de massa e também de decoração, porque são bolos que para você fazer com facilidade, para você trabalhar com produção. Então, se você quer trabalhar com produção, né, você não vai fazer apenas um bolinho desse para cada cliente, você vai fazer logo um bocado de bolo, já vai vender um bocado.
Então, facilita muito a produção você ter uma massa certa para isso, um recheio certo e uma decoração já certinha. Porque quanto mais você faz, mais prática e mais rápido vai ficando, tá certo? Então, é uma dica aí para você que quer trabalhar com produção e fica excelente. E agora a gente vai fazer o nosso bolo maior. Esse bolo maior já serve até 15 fatias de sobremesas. Então já é para quem quer, né, fazer uma comemoraçãozinha, comer de sobremesa com a família e já é para mais gente. Então a gente também capricha, deixa bonitão, tá? Pra arrasar. Então lembrando que a consistência do nosso recheio depende da farinha de trigo, viu? Quanto mais farinha você coloca, mais duro fica. Lembrando que é um bolo vulcão e você precisa que o recheio não fique tão duro no meio, tá certo? Então não é bom você deixar muito duro a sua cobertura. Mas eu vou deixar direitinho as graminhas de farinha para você ficar bem craque. E olha só, gente, que maravilha, né? Que lindo. Fica muito fácil de você vender. A durabilidade são 5 dias, tá? Menos o morango, né? O morango você tem que ficar de olho nele porque rapidamente ele estraga. Mas o bolo com os recheios e tudo mais, ele dura até 5 dias. O ideal é você não colocar na geladeira, você já fazer, já vender para o seu cliente, certo? E deixar para colocar na geladeira só quando o cliente levar para casa. Eu espero que você tenha gostado dessa dica maravilhosa, né, de fazer o bolinho na hamburgueira, desses tamanhos maravilhosos. E eu vou deixar na descrição do vídeo também as numerações de todas as embalagens, tá certo? Que você venda bastante. E o meu muito obrigado por você ter acompanhado até agora, tá? Deixa seu comentário aí e um beijão pra você.